consumo consciente é aquele com consciência do seu impacto e voltado à sustentabilidade da vida no planeta. E você, sabe o que é? Como que é a sua conta de luz? Você acha que gasta muito, gasta na média? Gasto muito. Procuro controlar, mas acabo gastando às vezes um pouco mais do que deveria. Tem o custo fixo, que é coisa que a gente não consegue fugir, esse tipo de coisa, mas basicamente consigo controlar o gasto direitinho. Eu não sou muito consumista dentro de casa. O banho é demorado? Tem gente que sim, tem gente que não. Tem algumas pessoas em casa sim. Minha filha mesmo demora bastante. Eu moro com a minha filha, eu pago R$37. Na sua casa, você economiza bastante ou não? Como que é essa relação com o chuveiro, com as torneiras? Olha, é bem complicado, viu? Assim, eu economizo luz, tudo certinho, mas você se policiar assim diariamente é meio complicado. A humanidade já consome 50% mais recursos naturais renováveis do que o planeta é capaz de regenerar. Esse consumo acontece principalmente entre os habitantes mais ricos do planeta. Se todo mundo consumisse como esses habitantes, seriam necessários quase 5 planetas para suprir esse consumo. Ana Maria Winner é diretora executiva do Instituto Acatu de Consumo Consciente. Ela esteve na Rio+20 participando das discussões sobre o consumo. Obrigado, Ana, por receber a nossa equipe aqui. Queria que você falasse para a gente um pouquinho da impressão que o Brasil e o mundo saem da conferência. Na Rio+20, o que a gente viu foi uma sociedade civil global participando e discutindo sobre soluções para a vida no planeta, do ponto de vista de que a gente tenha um menor impacto ou um impacto menos negativo sobre o meio ambiente. A gente viu uma vitalidade da sociedade civil global muito impressionante, muito bacana. A gente viu as empresas, o setor corporativo discutindo a sua responsabilidade sobre uma produção mais sustentável, quer dizer, nós estamos vivendo uma era de mudanças do padrão de produção e de consumo, e a gente viu isso acontecendo no espaço do Fórum das Corporações, na discussão, e a gente viu os governos negociando consensos para poder avançar. Houve um avanço em relação ao consumo consciente? Então, nós temos que mudar o padrão de consumo, isso não tem dúvida. Ao mesmo tempo, a gente tem que inovar nas tecnologias, para tecnologias renováveis e não fósseis. Então, na questão do combustível, você tem o etanol como uma alternativa. Na questão da energia, você tem um investimento grande em energias renováveis, como as eólicas, a energia solar. Então, o que nós precisamos é intensificar a produção dessa alternativa, que algumas empresas já estão investindo, e nós precisamos mudar o hábito do brasileiro de buscar essas outras tecnologias e mudar o padrão do consumo. Quais mudanças de hábitos nós podemos adotar para que façamos em casa um consumo consciente? Coisa simples. Começando pelo acordar de manhã cedo e consumindo menos água no banheiro, por exemplo. Então, ao escovar os dentes, fechar a torneira, ao tomar o banho, ser mais econômico no tempo da ducha. Na hora de se alimentar, tentar aproveitar, por exemplo, se você vai comer uma banana, você pode também usar depois a casca da banana para cozinhar, ela é cheia de fibra, ela é muito rica em nutrientes, você aproveitar mais integralmente os alimentos. Na hora de você jogar fora, né, os resíduos, você selecionar os resíduos, aquilo que é orgânico do que não é orgânico, e aquilo que não é orgânico, você poder levar para a reciclagem. Se você sai de casa e pega seu automóvel e anda sozinho, se desloca sozinho, você não está sendo sustentável, mas se você divide o seu automóvel com seu vizinho ou com um colega de trabalho, você já está fazendo daquele automóvel um compartilhamento daquele espaço. Ou você usar o transporte coletivo. Evidentemente que o poder público é fundamental, que as políticas públicas venham orientando e complementando as atitudes dos indivíduos. Então, se eu faço uma coleta seletiva de lixo na minha casa, e se o caminhão de lixo da rua não vier com uma coleta seletiva, o meu trabalho morre na porta de casa. Então, é fundamental que a coleta seletiva pública aconteça em todas as cidades. Como é fundamental que o transporte público seja de qualidade, acessível a todos, do ponto de vista das suas conexões entre ônibus, metrô, trem. O consumo consciente, ele procura trazer a consciência sobre o impacto que o meu jeito de viver e o meu jeito de consumir tem na vida como um todo, né?
E quando você começa a pensar dessa maneira, na hora que você fica efetivamente menos consumista. Você não vai consumir o que você não precisa. O Instituto Acatu trabalha com um projeto chamado de Decálogo. O que vem a ser isso? É uma projeção de futuro, quer dizer, qual é o futuro dessa sociedade e do mundo em que a gente está vivendo. Ele faz a gente pensar um pouco sobre que tipo de consumo eu estou fazendo que valorize, por exemplo, o meu bem-estar, o bem-estar da economia. Então, o Decálogo, por exemplo, fala sobre uma sociedade de consumo que consuma bens da agricultura, por exemplo, familiar ou de agricultura mais próxima da cidade, para que aquele produto não se desloque tanto pelas rodovias e de cidades para cidade. A gente pensa num transporte que seja mais coletivo, com menor impacto. A gente fala em serviços que sejam mais sustentáveis, ou seja, nós vamos transitando de uma economia industrial para uma economia de serviços, né? Quer dizer, hoje em dia, quando você produz bens que estão marcados para viver tanto tempo, como uma geladeira que é produzida para durar 2 anos, por exemplo. Isso é absolutamente insustentável, porque você vai criando um lixo eletrônico que você não tem como se desfazer dele. Nós temos que mudar esse padrão, nós temos que valorizar a manutenção de uma geladeira. Voltar a um padrão que já foi no passado, né? Que você tinha geladeiras que duravam 30, 50 anos e que você mantinha. Então, o aquecimento da economia vai passar por uma sociedade de serviços, em que você vai restaurar mais, você vai manter mais, você vai dar... não é que a economia não vai estar aquecida, ela se aquece de uma outra maneira. Mudando os hábitos. Mudando os hábitos, mudando os valores também, né? Bom, Ana, obrigado por receber o Ressoar aqui no Acatu e por esclarecer tantas dúvidas que a população tem no dia a dia. Nada. Olha, realmente é preciso uma mudança de atitude para se tornar um consumidor consciente. Uma delas é evitar o desperdício.